Olá novamente, eu sou o professor Wilson Marchionati e quero começar te parabenizando por ter participado deste curso. Para você que optou por assistir essa aula de conclusão, agora nós vamos de uma maneira muito breve falar de sugestões práticas de como você pode aplicar na sua vida cotidiana, a partir de agora, os elementos e as informações que nós vimos ao longo do curso. Em outras palavras, nós vamos falar de sugestões de como você pode iniciar um projeto sólido de lifelong learning. É interessante notar que para abordar essas sugestões práticas, nós vamos nos basear em 8 pontos importantes para o seu projeto de lifelong learning que foram explicados e tratados durante as aulas do professor Leandro Carnal e do André Durra. Depois de nós vermos esses 8 pontos importantes que idealmente devem ser parte do seu projeto de lifelong learning, nós vamos tratar de 16 sugestões práticas, ou seja, formas, cursos, maneiras como você pode imediatamente iniciar um processo de transformação, de atualização, de desenvolvimento de você mesmo, da sua identidade pessoal e profissional, como dito pelo professor André Durra. Vamos lá, vamos começar com o primeiro ponto, a primeira característica que idealmente deve ser parte do seu projeto de lifelong learning. Quebrar a resistência. Como dito ao longo do curso, principalmente na aula do professor Leandro Carnal, o cérebro humano ele tem uma tendência a procurar manter os hábitos com os quais ele está acostumado. Você que está concluindo esse curso, talvez já esteja nesse movimento de quebrar a resistência, de buscar novos hábitos. Talvez você esteja tendo pela primeira vez uma experiência online de educação. Talvez você tenha iniciado esse curso depois de um bom tempo sem se atualizar. Portanto, esse já pode ser um momento propício. Mas caso não seja, lembre-se sempre o que a gente viu ao longo do curso. Buscar inovar na sua rotina é necessário para um desenvolvimento contínuo e o mais importante é o primeiro passo. Vamos ao segundo ponto. A zona de conforto também foi um elemento bastante tratado na aula do professor Leandro Carnal. Nas sugestões que nós vamos abordar, para você que gosta de sair da zona de conforto e entrar em contato com novos conhecimentos, eu tenho certeza que você vai se sentir em casa. Afinal de contas, vai estar entrando em contato com os conhecimentos mais avançados trazidos por alguns dos maiores professores do Brasil e do mundo. Empreendedores, especialistas, pensadores, profissionais de sucesso que muitas vezes nós encontramos apenas nos livros, podem ser os seus professores. Já para você que não está acostumado e não gosta da ideia de sair da zona de conforto, eu acredito que você também vai se sentir muito bem nesse modelo de ensino que vai ser a sua nova zona de conforto. Um local onde você vai ter acesso a conhecimentos de grande valor de uma maneira muito leve e muito atrativa, sem pesar no seu dia a dia. Vamos ao terceiro ponto. Como otimizar o seu tempo. Esse foi um dos pontos tratados na aula do professor Leandro Carnal, no qual ele falou que no mundo atual nós temos duas opções, mudar ou desaparecer. O interessante é que nós temos que proporcionar esse desenvolvimento contínuo enquanto mantemos o restante das nossas vidas profissionais, das nossas vidas familiares. Como buscar desenvolvimento tendo tantas coisas para fazer? Nesse sentido também é muito importante buscar novos modelos que caibam na nossa rotina. As 16 sugestões que nós vamos tratar têm essa proposta de se enquadrar na sua rotina. São opções de desenvolvimento 100% online, com a mesma qualidade de uma aula presencial. Nós vimos ao longo do curso a importância de aprender com o erro. Algo muito útil também é aprender com o erro de outras pessoas, ou seja, pessoas inovadoras, pioneiros, pessoas que já iniciaram projetos, que já estiveram à frente dos movimentos e podem nos trazer relatos que servem como atalho, que otimizam a nossa trajetória ao longo da vida. Vamos ao quinto ponto. Ao final da aula do professor Leandro Carnal foi falado sobre a necessidade de ser protagonista. Em outras palavras, isso significa se sentir responsável pelas coisas que acontecem ao seu redor e se sentir capaz, com poder suficiente para fazer as mudanças necessárias. Significa identificar as oportunidades
e aproveitá-las. Nas sugestões que nós vamos falar a seguir, também existe essa proposta. E um fato especial que é, além de você buscar aumentar o seu protagonismo, conviver com profissionais que são protagonistas e podem trazer também conhecimento e atitude a esse respeito. Conhecimento selecionado. É importante falarmos disso à medida de que dados, ou seja, o que existe disponível na internet, não necessariamente significa conhecimento ou bom conhecimento. É necessário ter acesso a conteúdos e assuntos de valor que se enquadram nos seus objetivos. Ter acesso a um programa desenvolvido por uma instituição renomada, com grande reputação, pode ser algo a seu favor. As sugestões que nós vamos abordar a seguir são todas baseadas em experiências e cursos da PUC do Rio Grande do Sul, considerada a melhor universidade privada do Brasil. Vamos ao 7º ponto. Ter uma atitude positiva quanto ao aprendizado. Isso significa estar pronto para tirar o máximo proveito de todas as experiências que acontecem na nossa vida. Quando a gente inicia um projeto de desenvolvimento contínuo que traz inspiração sobre como nós podemos mudar a nossa realidade e assim ter um papel de influência no mundo e na sociedade como um todo, isso significa também ter uma atitude positiva, se inspirar e se motivar com a possibilidade de se desenvolver. Vamos ao último ponto. Nós estamos a todo momento formando a nossa identidade pessoal e profissional, como muito bem visto na aula do professor André Durra. As experiências de desenvolvimento, quanto mais sólidas e mais enriquecedoras, mais tendem a formar uma identidade pessoal e profissional que permita o crescimento e a qualidade de vida que você deseja. Se utilizarmos as palavras do professor André Durra, quanto melhor forem as nossas experiências de desenvolvimento, mais vamos conseguir nos aproximar de quem nós realmente somos. Vamos aprender a ser quem nós deveríamos ser. E aproveitando esse último ponto, nós já vamos entrar nas 16 sugestões de projetos de Lifelong Learning e a ideia é que eles também possam contribuir justamente para essa formação de uma identidade pessoal e profissional sólida. Essas opções, obviamente, têm o objetivo de que você entre em contato com conhecimento de grande valor, com professores inspiradores que possam guiar você ao longo da sua trajetória, mas nós sabemos também que, além do conhecimento adquirido, também são importantes as conquistas, como certificados e especialidades que nós vamos acumulando ao longo da vida e que também contribuem para a formação da nossa identidade profissional, para o nosso reconhecimento e o reconhecimento do mercado. Bom, vamos lá, vamos iniciar com as 16 sugestões. Eu quero explicar para você como que vai funcionar. As 16 sugestões são 16 cursos de especialização em diferentes áreas do conhecimento, todos com exatamente a mesma metodologia, que no caso é a metodologia que foi utilizada no curso que você acabou de fazer. Nós vamos falar brevemente sobre cada uma dessas 16 sugestões e a ideia é que mesmo que você não seja da área de determinado curso, você vai conseguir ver um trecho curtinho de alguma aula para você sentir o que está acontecendo naquela área, como que o próprio assunto de Lifelong Learning está fazendo parte hoje de todas as profissões. Algo importante também de dizer é que os trechos que nós vamos ver são de professores renomados que fazem parte desses cursos de especialização. Isso também é parte da metodologia. Assim como nesse curso de mentalidade de desenvolvimento contínuo, você teve aula com o professor Leandro Carnal, um dos maiores pensadores do Brasil, e o professor André Durra, doutor em psicologia e coordenador geral dos MBAs e pós-graduações da Escola de Negócios da PUC. Todos os 16 cursos que nós vamos ver trazem para dentro da sala de aula especialistas de renome nacional e internacional. Vamos começar com um caso bem emblemático. Existe uma pós-graduação chamada A Moderna Educação, Metodologia, Tendências e Foco no Aluno. É uma pós-graduação feita para profissionais da área da educação, como professores, gestores de escolas, pessoas que lidam com tecnologia para a educação, entre outras profissões. E nós vamos começar vendo o relato de um dos professores desse curso. No caso, alguém que conseguiu inovar, mudar a sua própria carreira e com isso mudar a educação em um nível global. Conheçam o Jonathan Bergman, norte-americano, criador da metodologia de sala de aula invertida e professor convidado da PUC do Rio Grande do Sul.
changed my life. Because I made a decision. There was a day when I said, I can't keep doing this. I need to change. And I use that as a metaphor. It's not because John's awesome. John just made a decision to change his life. But I think that decision also applies to where you are sitting and also to you who are watching this stream, right? You need to make a decision. Are you going to do what's easy? And what's easy is to keep eating chocolate and sitting on the couch watching Netflix. That's easy. Or to use the educational metaphor, it's easy to keep lecturing and doing traditional teaching. But a warning to those who want to continue teaching the old way, I strongly believe, that number one, you're committing educational malpractice, as we talked about earlier. And number two, you will be replaced. You were replaced, I believe, by artificial intelligence. I believe what's going to happen is if all you're doing is remembering and understanding, that will be replaced by robots. So what can a teacher add to a classroom that no robot, no artificial intelligence will ever help with? Apply, analyze, evaluate, and create. No robot can do that. Only a person. Bem, esse é dos cursos que nós temos na área de educação e tem sido grande sucesso entre os alunos. Vamos ver agora 2 cursos da área de tecnologia e negócios. Nós vamos ver agora trecho da aula do professor Salim Ismail, autor de nível global que também tem feito grandes transformações na área da tecnologia e dos negócios. Today, any entrepreneur can enter a legacy industry with a beginner's mind and totally disrupt it. Right? Elon Musk may be the best example. He has no experience in the car industry, energy sector, space industry, and yet he's doing this kind of thing. Right? And his methodology, by the way, is really simple. He looks at a technology that's growing exponentially. He asks the question, where will that technology be in 10 years, doubling every year? And then he builds a business aiming to intercept the curve in a 10-year period. That's it. O Salim Ismail é professor dos cursos de Transformação Digital e Futuro dos Negócios e também do curso de Tecnologia para Negócios, Inteligência Artificial, Data Science e Big Data. Aproveitando que estamos falando de tecnologia, vamos ver um pequeno trecho de brasileiro que está fazendo grandes transformações na tecnologia, também em nível mundial. O nome dele é Martin Speer e ele é arquiteto de performance da Netflix. Além de ser, é claro, professor convidado em MBA da PUC. Errar não tem problema nenhum. A gente erra muita coisa que a gente tinha certeza, features que a gente tinha certeza que os usuários iam adorar. A gente foi lá, testou e não foi legal. Por algum motivo as pessoas não gostaram. Social. Pô, tinha uma época que social era uma onda. Todo mundo queria fazer alguma feature de social. A gente pensou, vocês já pensaram talvez, pô, eu vou compartilhar o que eu estou assistindo com meus amigos e esse tipo de coisa. A gente testou tanta coisa na área de social e por algum motivo nunca teve uma relação positiva aí com a retenção de usuários. A gente não conseguiu. Talvez exista alguma coisa que a gente vai desenvolver no futuro, mas... Você assistiu o Martin Speer falando sobre tecnologia para negócios e aproveitando que entramos no tema de negócios, vamos falar de outras 5 especializações nessa área. Uma delas tem feito bastante sucesso no Brasil e tem entre seus professores empreendedores e gestores de sucesso nacional que muitas vezes aprenderam com seus próprios erros, sendo esse dos elementos que nós vimos aqui como muito importantes, e hoje inspiram os seus alunos em cursos de pós-graduação aqui na PUC. Vamos ver um trecho de aula do Geraldo Rufino no MBA em Administração, Finanças e Geração de Valor. O que você pode fazer hoje para superar o que você fez ontem? Como é que você pode crescer hoje em detrimento do que você fez ontem? Como é que faz para você ser um ser humano melhor, um ser humano maior? Porque o resto fica pequeno, porque você é o criador. Quando você cresce como pessoa, o resto fica pequeno. Esse MBA em Administração, Finanças e Geração de Valor tem sido muito procurado por pessoas que precisam ter uma formação sólida em administração, finanças, maneiras de vender mais, de fazer o seu negócio ser mais bem-sucedido, sejam proprietários de negócios ou gestores.
Um outro MBA que tem feito bastante sucesso é o MBA de Liderança, Inovação e Gestão 3.0, que aborda o tema de negócios, gestão de pessoas, com um grande enfoque em inovação e liderança. Vamos ver um trecho com a professora convidada Cris Arcangeli, uma empreendedora de sucesso nacional e também jurada do Shark Tank. E a gente se provocar todos os dias para criar alguma coisa diferente, micro ou grande ou qualquer que seja. A conversa hoje aqui era inovação. Todos vocês têm uma capacidade incrível para inovar, para criar e transformar mercados. Todos nós podemos fazer isso. Vamos falar agora de um curso bastante focado. É o curso de Finanças, Investimentos e Banking. Muito procurado por pessoas que trabalham no mercado financeiro, com serviços e produtos financeiros, com investimentos, em bancos, tecnologia financeira e assim por diante. Ele tem como professores profissionais como Ricardo Amorim, Gustavo Cerbasi, Assaf Neto, entre outros que são os grandes nomes das finanças no Brasil. Vamos ver um trecho da aula do professor Gustavo Cerbasi. Vamos ressaltar o que eu falei bem no comecinho da nossa aula, que é a importância de ter equilíbrio nas escolhas. Equilíbrio é entender que o futuro é consequência do presente, não é eu trocar o presente pelo futuro. Essa construção envolve uma mudança na postura não só de lidar com dinheiro, mas até uma postura no aprendizado que a gente tem que ter. Todo mundo aqui participou do que a gente pode chamar de fase 1 da riqueza. Estou falando de conceitos do livro Adeus Aposentadoria aqui, em que nós passamos por um processo educacional que durou aí seus 16 anos de aprendizado, para nos colocar numa faculdade que nos prepararia para uma carreira que supostamente nos daria frutos por 25, 30 anos até nos aposentarmos. Então, nós fomos educados para nos enquadrarmos ou nos formarmos adequadamente para um ambiente que precisava de um conhecimento padronizado, colocado numa forma, para que nós pudéssemos desempenhar bom trabalho. Isso funcionou até um certo tempo. Quando as pessoas passaram a viver mais e pensar numa evolução da carreira até pós-aposentadoria, nós entendemos que essa educação não é suficiente para o restante da vida ou para uma fase pós-emprego. Nós temos que começar a valorizar cada vez mais uma fase 2 da riqueza que envolve uma educação empreendedora. O Cerbasi é considerado o maior planejador financeiro do Brasil. Ele alcançou esse reconhecimento sendo o autor mais lido no tema de finanças pessoais. Falando em livros muito lidos, vamos ver agora um trecho de aula do célebre professor Chiavenato, participante do curso de Gestão de Pessoas. Então, as mudanças que estão acontecendo nos tempos de hoje, principalmente em termos organizacionais, são violentas e rápidas. Ou seja, nós estamos num mundo que o que a gente está falando aqui agora se tornou obsoleto daqui a pouco. Porque o mundo está girando cada vez mais rápido nesse sentido, né? E aí, está acontecendo isso aqui, né? Porque a era digital está nos trazendo. Ou seja, o mundo não é mais linear. Ele está passando a ser exponencial em termos de mudanças e transformações. Isso em termos de tecnologia e em termos também de organização empresarial. O professor Chiavenato, além de ser muito conhecido pelos brasileiros, é professor convidado dos cursos de Gestão de Pessoas e também do curso de Administração, Finanças e Geração de Valor, que nós falamos antes, que tem o professor Geraldo Rufino também. Agora vamos ver um trecho de aula do Christian Barbosa, considerado o maior especialista do Brasil em gestão do tempo e produtividade. Ele é professor convidado no MBA em Vendas, Negociação e Resultados de Alta Performance. Chega num ponto onde você tem o dinheiro que vai lá e dá para você, o teu tempo funciona bem, não, tô bem, tal, tá legal, você tem um pouco de desenvolvimento, tá aqui e tal, não sei o quê, mas você não dá salto. Você está igual. Se você olhar do ano passado para esse ano, do ano retrasado para esse ano, você evoluiu 5%, 10%. Se você olhar o seu imposto de renda, ele cresceu a inflação um pouquinho mais. Se você olhar, você evoluiu, mas muito pouco. Você está sobrevivendo. E está conformado com isso. E as pessoas se conformam com isso durante décadas. Só que eu acho que a vida pode mais. E não é questão de você ser ambicioso, é você querer mais da vida. E não, quando eu falo isso, não estou falando de dinheiro, estou falando de aproveitar, estou falando de viver, de usar o tempo da forma correta, que é o ciclo da prosperidade. No ciclo da prosperidade, você tem essa mente abundante, onde eu posso mais, eu quero mais. E aí quando você começa a pensar isso, assim,
E se eu fizesse tal coisa? E se eu descobrisse outra coisa? E se eu pudesse pensar nessa outra coisa? E você começa a querer descobrir, você começa a virar uma pessoa curiosa. Outro curso na área de educação é a pós-graduação em Educação Transformadora, Pedagogia, Fundamentos e Práticas. Ela traz alguns dos maiores teóricos do mundo no tema de pedagogia e educação. Vejam agora um trecho da aula de Domenico De Masi, italiano, criador do conceito de ócio criativo. Mio nonno credeva che il futuro fosse la società rurale. Invece il futuro non era neppure più la società industriale, ma era la società post-industriale. E agora, migrando para a área de Direito, vamos ver um pequeno trecho de uma pós-graduação em Novo Direito do Trabalho. Esse trecho acontece com ninguém menos do que Ives Gandra. Além de ser ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra foi o presidente dessa instituição quando ocorreu a reforma trabalhista no Brasil. Então, todos os pareceres, aquilo que vinha de uma justiça administrativa, das juntas de conciliação e julgamento, se tinha que dar parecer. E quando o ministro sancionava, aquilo virava orientação. E aproveitando que estamos agora na área de Direito, vamos ver um trecho da aula de Aury Lopes Júnior, considerado um dos maiores advogados criminalistas do Brasil, que é professor da pós-graduação em Direito Penal e Criminologia. É muito bom ler o Carnelucci. Leiam, peguem os autores clássicos, revisitem, leiam Goldschmidt, leiam Carnelucci, leiam. Mas, principalmente, o Carnelucci é um autor que tem uma obra muito vasta e muito complexa. Ele tem fases. Não dá para ler um livro e dizer que aquele é o pensamento dele. Não, tu tem que ler o resto para entender o que ele está pensando. Embora nem todas as pós-graduações sejam para todos os públicos e você já deve estar percebendo algumas que se enquadram melhor nos seus objetivos, vamos falar agora de uma pós-graduação que talvez não seja a sua profissão, mas com certeza deve ser algo que você gosta. É a pós-graduação em Gastronomia e Cozinha Autoral e vamos ver um trecho da aula dele que é considerado um dos maiores chefes do Brasil, Alex Atala, proprietário do restaurante Dom. A melhor comida de um restaurante não é o que o chefe faz. A melhor comida de um restaurante é que o chefe extrai de uma equipe. É simples assim. Quando a gente pensa numa receita para fazer no nosso dia a dia, eu tenho que saber a capacidade da minha cozinha, do meu equipamento e, sobretudo, a capacidade da brigada, da equipe. Então, treinamento talvez seja a palavra fundamental. E treinamento é feito água mole e pedra dura. Não existe treinar uma vez e achar que tá bom. Ninguém aprende tudo em uma única experiência. Uma pós-graduação bastante interessante também, que tem sido procurado por pessoas de diversas áreas profissionais, é a pós-graduação em Filosofia e Autoconhecimento, uso pessoal e profissional. Cada vez mais pessoas de diferentes áreas têm visto muito valor em trabalhar questões de autoconhecimento, sentido da vida e aplicar isso aí nas suas realidades. Vamos ver um trecho da aula de Olgária Matos, considerada uma das principais pensadoras e filósofas do Brasil. Você pode ter 3.000 amigos. Quando você tem 3.000 amigos, você tem quantos amigos? Nenhum. Quando você está em milhões de partes ao mesmo tempo, em que lugar você está? Em lugar nenhum. E já nos encaminhando para o fim, vamos ver agora o trecho de uma pós-graduação que tem sido um grande sucesso no Brasil. É a pós-graduação em Psicologia Positiva, Ciência do Bem-Estar e Autorrealização. Ela traz alguns dos maiores nomes do Brasil e do mundo nessa nova ciência da psicologia positiva, que tem sido uma maneira de psicólogos, gestores, profissionais de diferentes áreas inovarem as suas atuações. O trecho de aula que nós vamos ver é da professora Carla Furtado, considerada uma das maiores especialistas no Brasil no tema de felicidade nas organizações. O viés negativo, ele não é algo ruim para a espécie humana, ele foi necessário para que o cérebro encontrasse perigo e preservasse a vida. E aproveitando que entramos na área de saúde, vamos falar da pós-graduação em Neurociências e Comportamento. Ela também reúne alguns dos maiores nomes do Brasil e do mundo na área, entre eles o nome de Daniel Goleman. Ele ficou mundialmente conhecido pela criação desse conceito de inteligência emocional, que se tornou best-seller no mundo inteiro. But once you're in the job, everyone else who you're working with has the same qualifications from an academic cognitive point of view. That's when these other abilities, human abilities, start to distinguish who's going to be the star. E para finalizar com um tema geral, que
que faça sentido para todos nós, independente das nossas profissões. Nós vamos assistir agora um pequeno trecho de aula do professor Marcelo Tass, que é professor convidado da pós-graduação em Influência Digital, Conteúdo e Estratégia, e vai nos dar um relato interessante sobre um olhar atento às oportunidades e à necessidade de mudança. Quero nem lembrar, mas enfim, esse meu amigo trabalhava num grande banco, que eu não vou dizer o nome, vocês vão saber por quê, e ele me fala o seguinte: você esteve na internet? Eu falei, estive. Como é a internet? Então eu parecia um Marcos Pontes voltando do espaço, o primeiro internauta brasileiro dizendo como é que era a internet para o meu amigo nerd da Poli, né? E aí ele falou, se eu marcar um almoço com o meu chefe, você conta para ele o que é a internet? Eu falei, claro. Aí marcou o almoço. Agora vocês têm que imaginar a cena. Um restaurante bacanão na Avenida Paulista, que nós nunca entraríamos, nós dois durangos, início de carreira. Eu de frente para o chefe e o meu amigo aqui. E o meu amigo fala o seguinte, vai, conta para ele esse negócio da internet. Aí eu comecei, chefinho, daqui a 10 anos, todos nós vamos navegar numa rede mundial de computadores, trocando mensagens, fazendo compras, as empresas, o senhor, a sua filha, estudando fora do Brasil, vídeos, uma teia global que vai engolir o planeta. Eu parecia o Marco Luque explicando a internet para o cara. Assim. Foi um fracasso, né? Eu saí super queimado do almoço. O meu amigo me conta que na calçada o chefe vira para ele e fala o seguinte, a próxima vez que se você me trouxer para almoçar com esses seus amigos maconheiros, você está demitido. O que nós temos que aprender com essa história? Vamos tomar muito cuidado com o preconceito quando a gente recebe uma nova informação. Hoje a gente recebeu aqui um monte de novas informações, né? Eu quero acreditar. Vamos tomar cuidado com o preconceito, porque esse cara era líder de uma instituição financeira. Se ele usa essa informação em 88, onde ele estaria hoje? Esse cara, que era um importante diretor de um banco. Onde ele está hoje, eu pergunto? Eu não sei. E com isso concluímos as 16 sugestões de projetos de Lifelong Learning baseadas em 8 elementos vistos ao longo desse curso. Se você ainda não iniciou um projeto de Lifelong Learning, estão aí algumas oportunidades que você pode aproveitar. Caso você já tenha iniciado, estão aí também algumas oportunidades de como você pode melhorar ou transformar os seus objetivos de desenvolvimento. Nós desejamos que você consiga sempre manter essa mentalidade de desenvolvimento contínuo e aproveitar as oportunidades que vão surgir, seja dentro da PUC ou em outros locais. Eu aproveito também para agradecer a sua participação. Essa experiência com alunos como você é muito enriquecedora e valiosa para nós. Até a próxima!